Olá, começa agora mais uma edição do Notícias em Foco. E neste programa especial o assunto é a guerra na Ucrânia. A Ucrânia não sairá da área de influência da Rússia. Ele é o recado que ele está dando para as outras repúblicas e para outros potenciais insurgentes que vierem aí. Fique ligado, porque o Notícias em Foco já está no ar. Depois de meses de tensão, o líder russo Vladimir Putin ordenou ataques ao território ucraniano. Um conflito que não é novo e gera uma crise com consequências globais. E para entender melhor esse cenário, vamos conversar com o Moacir Nogueira Júnior, que é professor de Geografia do curso e Colégio Objetivo e doutorando do Departamento de Direito Internacional da USP. Nogueira, obrigada pela sua presença. Obrigado, Silvio, obrigado, Malu, e parabéns pela iniciativa de vocês em oferecer informação de qualidade para uma questão que é bastante atual, né? Agora, Nogueira, é preciso entender como chegamos até o ponto de ruptura. Mas essa crise, ela tem pelo menos 8 anos. Começou em 2014, é isso? Sim. Em verdade, a crise ela começa a se desenhar com a evolução do governo Putin, já a partir do final da década passada, né? O Putin já demonstrara uma postura intervencionista contra a Geórgia, né? E contra a Ucrânia, especialmente contra a Ucrânia, porque ela é de grande importância estratégica para a Rússia, e as justificativas do Putin em fazer uma intervenção nada mais é do que eles estão escamoteando o interesse real da Rússia de ampliar seus domínios sobre a região. E um dos motivos da anexação da Crimeia foi a proximidade étnica com os russos. Isso se repete com as duas repúblicas do leste ucraniano, nós estamos falando de Donetsk e Luhansk, a proximidade étnica, religiosa, de idioma, está acontecendo isso também? Sim, eles são falantes de russo, né? E quando houve uma mudança no governo da Ucrânia, né, em que a Ucrânia tomou uma direção pró-Rússia, contrariando os interesses de grupos na Ucrânia e da população em geral, o governo foi derrubado e assumiu o poder um governo pró-Ocidente, vamos dizer assim. Desde dessa ocasião, a Rússia, contrariada por ter perdido a área de influência sobre a Ucrânia diretamente, começou a pressionar o país para que ele não deixasse a sua área de influência. Naquele momento, a Crimeia declarou independência, a Rússia imediatamente reconheceu a independência da Crimeia e anexou a Crimeia, sobre justamente essa argumentação, que eles são falantes de russo, da mesma forma que Luhansk e Donetsk, que eles apoiam os separatistas e acusam a Ucrânia, né, a Rússia acusa a Ucrânia de promover um genocídio contra esses falantes de russo. Esse é um pretexto para que a Rússia fizesse essa intervenção atual. E essas repúblicas, Donetsk e Luhansk, têm direito à independência? Sim. Se nós olharmos a Carta de São Francisco, a Carta das Nações Unidas, eles têm o direito à autodeterminação, da mesma forma que a Ucrânia tem direito a manter a sua integridade territorial, a soberania. Então, quando esses dois direitos, que são legítimos e reconhecidos pelas Nações Unidas, conflitam, a questão deve ser resolvida com negociações, né, e sempre com respeito aos direitos da pessoa humana. Agora, professor, qual o papel do Conselho de Segurança da ONU nisso tudo? O Conselho, por exemplo, ele estava reunido no momento em que começaram os ataques. Como funciona isso? Bom, o Conselho de Segurança é um órgão da ONU que ele vai tratar especificamente de conflitos entre Estados, né? Então, a ONU, como se nós fizéssemos um retrospecto muito rápido, ela foi criada em substituição à Liga das Nações para evitar que países entrassem em conflito e que um flagelo como a Segunda Guerra Mundial ocorresse outra vez. Ela evitou uma série de conflitos, é verdade, mas não conseguiu impedir que guerras ocorressem. O Conselho de Segurança vai tratar justamente das questões relativas à segurança, aos conflitos iminentes ou que estão ocorrendo de fato. A questão é que no Conselho de Segurança, a composição do Conselho de Segurança são 15 países membros, sendo 10 temporários, o Brasil inclusive está fazendo parte nessa ocasião do Conselho de Segurança, e 5 são membros permanentes, dentre eles a Rússia, e esses membros têm poder de veto. Então, pelo Conselho de Segurança, uma intervenção contra a Rússia não ocorrerá, né? Pode ocorrer por fora, pela Corte Internacional, enfim, mas as sanções que os europeus promovem contra
contra a Rússia e contra as instituições russas já estão surtindo efeito, né? Você vê bancos russos já estão declarando insolvência, porque eles não têm capital, não têm liquidez, né? Ainda não há propriamente um colapso da economia da Rússia, mas a ideia é que se isso continuar acontecendo, né, isso pode colapsar a economia do país e o país perde o sustentáculo para continuar no conflito. Então, Silvia e Nogueira, uma das justificativas do presidente Putin era a entrada da Ucrânia na OTAN. Por que os russos não querem que vizinhos entrem nessa organização militar? Aí não só os ucranianos. Ninguém. Querem que ninguém entre na OTAN. Ninguém. Mas assim, finlandeses também, né? Qual é o papel da OTAN no cenário atual? Bem, a OTAN ela foi criada em 1948 com o Tratado de Bruxelas para conter um avanço da União Soviética no contexto da Guerra Fria, né? Ela perdeu sentido, em tese, com o fim da União Soviética. Ela devia ter deixado de existir. Acontece que ela se sustentou por conta de conflitos na Iugoslávia, posteriormente com o combate ao terrorismo, e atualmente o que nós temos é o exercício de poder dos Estados Unidos em continente europeu, né? Há um desconforto muito grande por parte dos europeus ocidentais com a manutenção de bases americanas, e não são poucas no território europeu, até hoje. Não se justifica isso aí. Acontece que a Rússia ela não quer que a Ucrânia ou qualquer outra parte da ex-União Soviética que ela julga ser sua área de influência direta, integre a OTAN. Ela não quer, em outras palavras, a OTAN na sua fronteira, né? E tampouco quer que a Ucrânia integre a União Europeia também, porque como a Ucrânia fazia parte da CEI, não faz mais, ela entende que a Ucrânia pode algum dia voltar a ser sua área de influência direta. OTAN, Pacto de Varsóvia, esse conflito é um resquício da Guerra Fria? Vivemos uma nova Guerra Fria? Olha, Silvia, nós vivemos novas guerras frias, né? Nós temos vários tipos de guerra desse tipo, né? A gente dá esse nome Guerra Fria, aquele embate indireto que existia entre a União Soviética e os Estados Unidos. A União Soviética desintegrou-se, em tese essa Guerra Fria acabou. Mas existem guerras essa situação de provocação, esse embate indireto entre a Rússia e os Estados Unidos, por exemplo, tendo como causa a intervenção na Síria, né, a questão da Síria, ou com os Estados Unidos e a China. Então, novas guerras frias existem. Isso, de fato, acontece. O problema é que essa escalada, no caso da Ucrânia e Rússia, levou à guerra de fato, né, que é o conflito armado com a invasão do país. Agora, também há que entender que o presidente Putin, ele é considerado um autocrata, ditador, e conseguiu se manter no poder por décadas, né? Quais as motivações dele na sua avaliação? O poder. Se a gente olhar para o Maquiavel lá no passado, ele vai continuar no poder enquanto ele viver, se ele puder. Agora, você disse bem, ele é um autocrata de fato, né? Mas na realidade tem eleições, ele ganha as eleições, coincidentemente, opositores acabam morrendo e acabam perdendo entusiasmo para competir, mas em prática o que acontece é um sistema autoritário ao extremo, né? Dificilmente algum governante autoritário literalmente bate no peito e fala, não, eu mando aqui, vou mandar e continua. Não, até na Coreia do Norte você tem eleições, né, de tempos em tempos, né? Então, para todos os efeitos, formalmente é uma democracia que está em andamento na Rússia, né, que é uma república semipresidencialista. Mas ele, de fato, modificou, com a sua influência, o partido dele, né, legislação para continuar no poder. Ele vai ficar no poder mais sempre que o Stalin ficou, que é o grande ditador soviético, né? Professor, você considera que falta uma liderança da comunidade internacional contra a Rússia? Eu entendo que deve faltar uma liderança internacional de um modo geral. Acho que a pandemia abalou muito essa questão da política internacional. Ela desviou muito o foco e as prioridades da economia e da política, né? E também há de se notar que o governo dos Estados Unidos, né, que era criticado na gestão Trump e deveria ser, né, ele passa um governo democrata que é claudicante, né, que embora seja um governo desejável, ele não cumpriu com o seu papel no sentido de colocar os Estados Unidos na sua posição de destaque e incisiva nessas relações, por exemplo, com a Rússia e com a China.
Silvia e Nogueira, né? Nessa época, tudo que a gente não podia imaginar é que vinha aí uma guerra, né, Silvia? Porque saindo da pandemia, que de certa forma ela também foi uma guerra, um momento doloroso na vida do planeta, né? E nesse sentido, Nogueira, eu queria te perguntar o seguinte: as divisões internas na Ucrânia entre a influência russa e a aproximação da União Europeia ajudaram no processo que levou a essa guerra? A Ucrânia, ela acaba sendo o palco da vez do conflito, né? O que nós temos claramente é o interesse do Ocidente, vamos colocar de uma forma bem ampla, encabeçado pelos Estados Unidos, que quer ampliar o seu domínio sobre a Ucrânia, e a Rússia, que quer recuperar a sua área de influência, o que outrora foi a influência soviética. Só lembramos o seguinte: durante o governo Trump, o Putin e o Trump, eles retomaram a construção de mísseis de médio alcance que tinham sido banidos na época do Reagan, né? E esses mísseis, eles são mísseis balísticos, que eles não precisam não é essencial para esses mísseis que você tenha satélite para orientá-los a seus alvos, né? É um míssil balístico, você lança e ele vai cair em determinado lugar, é um cálculo físico que você vai fazer. Esses mísseis têm pouca efetividade contra os Estados Unidos em território americano, mas eles tornam a Europa um palco de uma guerra, de um conflito. Então, quer dizer, já que eu não posso atingir o meu inimigo maior, eu atingo os seus aliados aqui próximos à fronteira. Então, isso é uma coisa que eu entendo que é tão grave quanto, se não mais grave, que a guerra na Ucrânia, né? A guerra na Ucrânia, ela consubstanciou esse conflito de interesses, mas isso já vem acontecendo há muito tempo já. Inclusive, em pronunciamentos antes da invasão, né, o presidente Putin questionou a história e origem da Ucrânia. A sensação que a gente tem é que ele quer que a Ucrânia desapareça. Como é que foi o surgimento da Rússia e o que ele tem em comum com a Ucrânia? A Ucrânia, a Belarus, né, que agora era Bielorrússia, agora eles se autodenominam Belarus, e a Rússia, eles têm mais ou menos a mesma origem nessa região que eles estão ocupando, que é o que ocupa a Ucrânia hoje. Durante a história da Ucrânia, o nacionalismo ucraniano ele tem origem lá no século VII, século IX, né? E a Ucrânia foi de fato um país independente depois da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial. Ficou por um pequeno período independente e em 22 ela passou a integrar a União Soviética. Integrou a União Soviética, mas havia essa componente nacionalista era muito forte na Ucrânia. E o Stalin quebrou esse nacionalismo, promovendo um genocídio verdadeiro na Ucrânia, que é 21, 22, 32 e 33. Ele confiscou os alimentos na Ucrânia, matou 7 milhões de pessoas, segundo estimativas dos ucranianos, né? E isso diminuiu esse ímpeto nacionalista ucraniano e a Ucrânia manteve-se parte da república, como uma república soviética até o fim da União Soviética em 91. Aliás, uma das repúblicas mais importantes da União Soviética, né? Depois da Rússia, poderia dizer que é a mais importante, porque ela tem solos fertilíssimos, né? O Chernozem, lá, que os solos negros ucranianos são muito férteis. A Ucrânia é um grande celeiro agrícola, e a produção de carvão na região de Donbas, por exemplo, a bacia do Don, né, do rio Don, que é uma região carbonífera, uma área industrial muito importante. E quando a União Soviética acabou, os ucranianos devolveram as armas nucleares à Rússia. Esse movimento impediria uma invasão hoje em dia? Na verdade, as armas nunca saíram do controle soviético russo, né? Essas armas, muitas dessas armas ainda estão instaladas em territórios, por exemplo, do Cazaquistão, de outras repúblicas, ex-repúblicas soviéticas, mas os ucranianos nunca tiveram controle sobre essas armas efetivamente, né? Eles tiveram parte do controle sobre o arsenal não nuclear, o arsenal convencional, né? Mas sobre as armas nucleares, não, mesmo porque o controle de lançamento, a disposição deles, era centralizado em Moscou. Então eles nunca chegaram de fato a ter dispositivos nucleares. Tiveram, sim, artefatos nucleares em seu território, mas sempre controlados pela Rússia. Tá, mas não teve essa coisa de devolver, né, de falar, olha, esse tratado que teve nós vamos devolver as armas, contanto que a gente não seja atacado, e isso não aconteceu. Então eles tinham armas, né? A Rússia, né, tinha armas locadas em território ucraniano. Como a Rússia ela promoveu a formação do Tratado de Tashkent, que a Ucrânia nunca fez parte,
ela retirou essas armas do território ucraniano, né? Mas a Rússia, grande parte do arsenal dos mísseis de longo alcance da Rússia eram mísseis que tinham plataformas móveis. Isso era um inferno para os americanos, porque a localização disso era muito difícil. E esses mísseis foram retirados do território ucraniano e levados para o território russo. Os silos, que eram fixos e tal, que não estavam na Ucrânia, permanecem até hoje fora do território russo, no Cazaquistão, por exemplo, para citar um exemplo, né? Mas não houve, essa devolução foi pro forma apenas, né? Eles nunca, na verdade, detiveram controle sobre armamentos. A Ucrânia não é a única ex-república soviética a sofrer com a interferência de Putin. A Geórgia também foi invadida em 2008, não é, professor? Sim, e a Geórgia é um caso curiosíssimo, né? Porque a área de disputa entre a Rússia e a Geórgia era a Ossétia. A Ossétia do Sul ficava na Geórgia e a Ossétia do Norte na Rússia. Quando a Ossétia do Sul declarou a independência, imediatamente a Rússia reconheceu a independência da Ossétia do Sul e ocupou a Ossétia do Sul. Ora, a gente devia pensar, né? Num mundo ideal, eles estariam apoiando a autodeterminação da Ossétia para se tornar um país independente. Quando, em verdade, eles fizeram simplesmente a incorporação da Ossétia do Sul e alargaram o seu território. Houve uma guerra também nessa ocasião, né? Mas foi uma guerra assim de semanas. A superioridade militar da Rússia em relação à Ucrânia mesmo é muito grande. Uma guerra convencional, a Ucrânia não teria muita chance. E você considera que essa guerra que está acontecendo, ela é uma tentativa de recriar a União Soviética? Isso seria possível? É como diz o nome do partido do Putin, a Novaya Rússia, né? Ele quer uma nova Rússia, ele quer a Rússia gloriosa novamente. Ele foi criado para governar a União Soviética, né? Ele foi membro da KGB, ele foi chefe da contra-inteligência na Alemanha Oriental, e ele, no meio do caminho, da trajetória política, profissional dele, digamos assim, a União Soviética desapareceu. Então a geração do Putin ficou meio órfã, né, de um objetivo político. Então eles tentam agora recuperar essa pujança econômica e política da União Soviética, considerando que internamente eles tiveram que lutar contra a corrupção e as oligarquias fortíssimas na Rússia, né? Isso ele conseguiu fazer internamente, ele fez a lição de casa, ele não permitiu que esses grupos sobrepujassem o seu partido político. E qual seria o interesse russo na Ucrânia? Mais a área, vamos dizer, agrícola, a saída para o Mar Negro? Qual que é o grande interesse aí? Bom, sem dúvida alguma, estratégica, a saída para o Mar Negro, a base de Sebastopol, o controle sobre a Crimeia e o Mar de Azov, isso é muito importante. É claro que ao conquistar um território e manter um território, você colhe dividendos da sua economia, evidentemente, né? Você tem um controle sobre a economia, mas o fato é estratégico, né? Isso aí é estratégico no sentido de poder mesmo, de demonstração de poder. A Ucrânia não sairá da área de influência da Rússia. Ele é o recado que ele está dando para as outras repúblicas e para outros potenciais insurgentes que vierem aí, né? A Rússia não vai perder a área de influência, não importa quão apoiado esse movimento seja pelo exterior, pelo Ocidente sobretudo, né? Ela vai querer manter, sem a Ucrânia, a Rússia não teria uma grande alteração na sua economia, né? A questão é muito mais política mesmo, estratégia, política e estratégia. Agora, em discursos recentes, o Putin pediu que a Ucrânia se desarmasse, que a gente já até tocou nesse assunto. O país pode exigir isso de um vizinho que não tenha armas? Isso é bravata, né, Silvia? Não tem, o país é soberano, né? Ele tem o direito a autodefender-se até um certo limite. Por exemplo, se nós pensarmos os países que são signatários do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, como o Brasil é. Se o Brasil declarasse, hipoteticamente, que quer desenvolver armas nucleares, haveria uma pressão internacional para que o Brasil não o fizesse. Porque o Brasil é signatário de um tratado e ele tem que cumprir o tratado, né? Mas se quisesse, ao final de contas, ter um armamento desse tipo, ele denunciaria o tratado e, obviamente, exerceria a sua soberania, sob pressão internacional fortíssima, né? Agora, é óbvio que vai fazer uma coisa dessa, determinar que a Ucrânia não tenha armas ou que se desarme, isso é inaceitável para a Ucrânia, né? Qualquer tentativa de negociação entre Rússia e Ucrânia, vão sentar à mesa, o país não pode, por princípio, aceitar um ultimato de outro. Ele é soberano, são países soberanos que estão sentados à mesa, né? Então o país não pode determinar o que o outro vai fazer.
Porque senão, se o país não tiver soberania, aí qual é o sentido, né, de se constituir como nação, né, professor? E aí eu queria te perguntar também qual é o impacto desse conflito no futuro da Europa? Isso vai depender muito da duração do conflito, né? O que há uma divisão na Europa em relação a potencial divisão da Europa em relação a posicionamentos, né? Num princípio todo mundo é contrário a conflitos, né? Mas se o conflito ganha um tempo muito longo, né, ele já começa a ver essa unanimidade pela não guerra já começa a diminuir, né? Por que não vamos conversar? Vamos lá. Né? E outra, você tem uma outra questão que soma isso aí, que é as implicações econômicas do conflito e a questão dos deslocados, né? Você tem milhares de pessoas que começam a se deslocar para a Polônia, para os países vizinhos e, consequentemente, esses países vão pressionar a Rússia e, enfim, a ONU para tomar medida para que essa situação se resolva, porque eles vão arcar com os custos desses deslocados, né? Professor, até que ponto a democracia está sofrendo com tudo isso e pode ser abalada? A democracia do mundo. Nós temos recorrentes exemplos de violação à democracia, né? É um sistema que é o melhor que existe, é imperfeito, né? E muitas vezes esses governos que tendem já à tirania, eles aproveitam-se dessa imperfeição para justificar suas ações, para encurtar caminhos, né? Então são questões que vai se discutir a participação de grupos étnicos num país. Não, a gente resolve isso eliminando o grupo, né? Expulsando o grupo, tomando uma medida de exceção. Então parece que o custo político dessas medidas excepcionais acabam sendo compensar o tempo que elas abreviam, né? Mas a democracia ela sempre vai sofrer assédio, sempre. E ela tem que a robustez das instituições, né, da postura política dos governos e das populações é que vai garantir a sua sobrevivência. A tirania sempre vai existir. E você sabe, o Nogueira, que eu fiquei pensando quando estourou a guerra, né? A primeira pergunta que eu me fiz de onde vem esse apetite do Putin para essa guerra, né? Por que ele assim, tem tanto interesse? Sim, dá para compreender a questão da saída para o mar, tudo isso a gente consegue compreender, mas assim, eu estava prestando atenção até no rosto dele, assim, ele mudou a fisionomia, né? Da onde que vem isso do Putin? Eu acho que é uma escalada, ele evoluiu politicamente para isso. Ele tem agora a oportunidade de fazer, agora nós temos um somatório de situações, né? Se temos, por exemplo, você não tem uma autoridade que o enfrenta de igual para igual, né? Alguém que vai colocar o dedo na cara dele e falar assim, não, você não vai fazer isso. Não tem essa situação, né? Então, há uma série de aspectos que a gente deve considerar para pensar por que eclodiu esse conflito agora, não ano passado e não seria o ano que vem. Ele é oportunista, né? Tem oportunidade e não eu entendo que não há nas ações do Putin nada de insano, nada de impensado. Ele pensou no custo disso, ele sabe exatamente o que vai custar para ele, inclusive as sanções que a comunidade internacional já toma contra o sistema financeiro russo, ele sabe que isso vai pesar sobre o país dele, né? Mas ele muito provavelmente vai usar isso a seu favor, né? Vai colocar, como aconteceu com Saddam Hussein, como o regime iraniano, olha, está vendo, o Ocidente quer nos isolar. Isso, em certa medida, pode até provocar uma união, né? Um apoio ao governo dele, né? Não vamos colocar a Rússia de joelhos, é uma expressão muito forte, né? Então, imagina pessoas da minha geração que viveram na União Soviética, né? E de repente desapareceu o país durante 20 anos e agora eu tenho a possibilidade de ver uma nova Rússia falando grosso com o Ocidente, né? Voltando a ter domínios territoriais amplos. Isso deve encher de orgulho muita gente na Rússia. A sensação que a gente tem, professor, é que o Putin está se preparando há muito tempo. Independente do que ele fez, é o momento dele. Acho que ele se preparou, desde que ele entrou, ele se preparou para uma guerra, não é? E também você olha, Silvia, porque assim, logo depois da pandemia, que, sabe assim, porque foi um risco calculado, né, professor? E como é que, assim, por que agora? Acho que essa é a pergunta, né, Silvia? E ele está preparando isso há muito tempo, é ou não é?
Sim, ele é um oportunista, né? Ele sabe das consequências econômicas, das baixas que ocorrerão. Isso ele administra tudo, né? E evidentemente que a Rússia vai ter mortos, né? Ocorrerão protestos dentro da Rússia em um determinado momento contra a guerra, né? Haverá uma forte pressão internacional. Essa pressão internacional vai se reverter numa pressão interna, porque a partir do momento que deixarem de importar da Rússia, boicotarem produtos russos, obviamente haverá uma pressão interna, mas isso tudo está calculado, né? E além do que, ele não tem como também se antecipar o que vai acontecer daqui a um mês ou dois, ele vai agindo de acordo com as circunstâncias, né? Mas sem dúvida é uma coisa planejada, contava com a coisa, não tem nada de insano e intempestivo da parte dele, ele é uma coisa que foi construída ao longo de anos, né, que ele está no poder. Agora, Malu, você esperava a reação do presidente da Ucrânia? Não. Uma surpresa. Mundial, não é? Porque ele... Peraí, eu vou assumir, ele é um comediante, uma pessoa que não estava preparada na política, e aí está assumindo e fala, não vou embora, não quero carona, quero ficar aqui. O Silvia, nesse sentido, também jogando aí um ingrediente para essa sua questão, eu também penso, a hora que você vê Cuba se aliando à Rússia, aí nesse sentido eu queria entender, vem aí, professor Nogueira, uma nova ordem mundial, talvez seja cedo aí para fazer conjecturas e tudo mais, mas estamos diante de uma nova ordem mundial? Mesmo durante a Guerra Fria, que ela esteve mais, digamos, estática, houve o surgimento dos países não alinhados, né? Ocorreram dissidências, ocorreram situações em que a União Soviética e os Estados Unidos se alinharam contra um país, no caso foram contra Israel quando invadiu o Egito na Guerra de 56. Mas o que nós temos hoje também é uma série de oportunistas, né? Que vão aproveitar a possibilidade de ganhar algum espaço e vão se posicionar. Mas eu não entendo que a situação sofre uma grande modificação, né, depois do conflito, pós-conflito. E tão pouco que conflitos vão cessar. Obviamente se perde fôlego para iniciar um novo conflito, né, porque isso tem um custo, obviamente. Mas acho que as mudanças não ocorrem de forma muito abrupta, não. Eu acho que a história ainda vai longe, né? Eu e o mundo, né? Achamos que a história vai muito longe, mas eu quero agradecer ao professor Nogueira pela participação aqui, Nogueira, e é sempre uma gentileza e um carinho que você tem aqui com a gente. Obrigada, Nogueira. Nada, prazer participar desse tipo de programa de vocês, que eu acho que oferece, de fato, um esclarecimento à população para entender as questões atuais. E o Notícias em Foco fica por aqui. Você pode acessar nossos conteúdos também nas redes sociais, no Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. Até a próxima!